Para começar aqui, eu pensei a gente começar falando um pouquinho sobre complexidade de código, assim mesmo. E o que que isso quer dizer? É muito comum a gente começar a estudar assim mesmo coisas sobre engenharia de software, a gente lidar com livros como Clean Code, Clean Arc, a gente vê mil e uns padrões de projetos, quando a gente traz para o contexto de aplicações iOS, falando-se de MVC, MVVM, sobre boas práticas, abstrações. São muitos os conceitos aqui, e eu acho que um ponto que a gente sempre se preocupa é o quanto que a gente escreve classes ali menos complexas possíveis, ou seja, com menos responsabilidades possíveis. A gente, olhando para a estrutura de uma classe, a gente impera muito aquela ideia de, pô, devemos escrever classes com responsabilidades únicas e coisas do tipo. Porém, o perigo que isso traz é o quanto que a gente não desacopla as coisas demais e torna o nosso código um pouco mais complexo ali. Então, olhando para a estrutura de classe ali, pô, será que eu deveria desacoplar tanto o meu código que eu divido tantas responsabilidades dela, que ela tem uma responsabilidade tão genérica a ponto que ela depende da existência de outras classes ali? Ou, sei lá, eu dou atribuições ali dentro de um método e fico tudo separando em métodos ali. Eu tenho uma classe inchada ali com métodos privados e coisas do tipo. É, E aí eu acho que esse é um primeiro ponto para a gente trazer, assim, da gente ir conversando aqui, entendendo qual é a linha tênue ali e um pouquinho da sua visão sobre complexidade ali de quando a gente está escrevendo ali um código ali de uma aplicação e tudo mais. Sim, esse é um ponto muito importante que até ele trata um pouco no livro que você comentou, né, o Philosophy of Software Design, que, assim, quando pensa-se em código limpo, em design de código, pensa-se muito no Clean Code e nos ensinamentos ali do tio Bob, que são ótimos, é algo que eu sigo, assim, bastante também. E até você citou um dos princípios que é muito importante, talvez o mais importante desse princípio de design inteiros, que é o princípio de responsabilidade única, né? Mas também existe sempre, para todo princípio de software, existe sempre o perigo de você acabar fazendo ele até demais, né? Sim. Você quer diminuir tanto o seu método, você quer diminuir tanto a sua classe, você acaba fragmentando essa, essa responsabilidade que era para ser única, né? Você deve ter uma responsabilidade para uma classe, uma responsabilidade para um método, e às vezes você acaba tendo meia responsabilidade no método e você tem dois métodos que juntos têm uma responsabilidade só, né? Então você tem que tomar um pouquinho de cuidado para não fragmentar desse jeito, porque no final das contas você pode acabar aumentando em vez de diminuindo a complexidade. Porque uma forma simples de você pensar em complexidade, né, é que é o tanto de coisas que você precisa saber para você conseguir entender o que você está fazendo no momento. Então você está olhando uma determinada classe, você quer fazer uma alteração lá, você está resolvendo um bug ou você está criando uma nova funcionalidade. E aí para você conseguir fazer isso, você tem que entender o meio onde você está, né? Tipo, o que que essa classe faz, que classes se comunicam com ela, quem chama esse método que você está mexendo, quais outros métodos você chama lá dentro também. Tem que entender um pouquinho do- do- das libraries que você está usando. Então, quanto mais coisa você precisa entender ao mesmo tempo para você ser capaz de fazer aquela alteração, de você entender o que está acontecendo, é a complexidade. Algo que é extremamente complexo, você precisa entender tipo, vários e vários, vários métodos que são chamados, várias classes que estão interagindo com aquela ao mesmo tempo, e várias APIs que você está usando e fazendo requests. Então, tipo, esse código ele se torna muito complexo quando você tem muitos desses fatores acontecendo ao mesmo tempo. Se você tem poucos, a classe é muito simples, é fácil de entender, você vai e faz o que você precisa fazer rapidinho. Então, quando você consegue fazer, por exemplo,
um método que ele faz apenas uma coisa e ele faz aquela coisa completamente, e você não precisa se preocupar como ele faz aquilo, simplesmente você entende a assinatura dele, que é bem simples ali, você passa alguns argumentos, recebe um retorno, tá tudo certo. Você conseguiu abstrair um monte de complexidade dentro daquele método. Então, é nesse ponto legal que a gente quer chegar. A gente quer que a gente tenha esse método que faz uma coisa, faz essa uma coisa completamente, de forma que você nem precisa se preocupar como faz, simplesmente vai dar certo. E e é basicamente isso. Se você quebra essa funcionalidade em múltiplos métodos, você precisa pensar em duas assinaturas diferentes, em qual você tem que chamar primeiro, aonde você joga o resultado da uma na outra, sabe? Então você acaba aumentando essa complexidade se você for demais, assim, se você for exagerar no princípio de responsabilidade única.